Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Chape. Opa! Muito bem, hein? Muito boa noite a você da internet, você ouvinte internauta, você do YouTube. Está no ar mais um Antenados na Jogada, na verdade o programa dos Antenados na Jogada com a equipe dos Antenados na Jogada. E hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015 e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se passou e mais uma rodada em que os clubes cariocas não foram tão bem, hein? Com exceção do Flamengo que jogou em casa contra o São Paulo, que passou um sufoco do caramba, desnecessário, a gente vai comentar muito sobre isso aqui, mas fora isso, o Vasco perdeu de 3-0 para o Goiás e até mesmo o Fluminense não foi bem e perdeu para o Joinville, lá na Arena Joinville por 2-1. Então, vamos começar o programa. Muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é bom pra Dedéu. Ah, eu esqueci também do Botafogo. O Botafogo também perdeu na rodada, perdeu em casa, no maior público do Botafogo, do clube, na Série B. O Botafogo perdeu pro Paysandu, adivinha de quem? Adivinha de quem? Então eu pergunto logo pra ele, o comentarista da verdade, quem é o Paysandu de quem que o Botafogo perdeu? Boa noite. Pikachu! Opa, a vinheta me chamou agora, não chamou Pikachu? Pois é, David. O Pikachu, o homem tá jogando bola, só digo isso. David, já que você tá falando de quem perdeu, quem ganhou, lembra aquelas histórias de que só um clube carioca vence enquanto todo mundo perde? Tem rodada até que nenhum clube faz gol, né? Tem isso aí, né? Não, dessa vez o Flamengo salvou a pátria ou o estado, só o Flamengo venceu. Porque nem na Série C, nem na Série D, a Série B você já falou porque também tem o Macaé, nenhum clube do estado do Rio de Janeiro venceu que não o Flamengo. O Macaé também não venceu, né? Também não. Que coisa, hein? Mas tá virando rotina, Lucas? Tá. A gente já fez isso 3 vezes. Teve uma rodada que foi o Fluminense que salvou. Teve outra que é o Flamengo salvou. Agora o Flamengo salva de novo. E teve uma rodada que ninguém fez nem gol. Exatamente. Ou seja, que foi o pior, o mais drástico de todos. O pessoal possíveis. Sequer balançou a rede. Isso em 4 divisões. D, C, B e A. Eu achei que você fosse falar decepcionante. Não, é decepcionante. Pior, ou até pior do que isso, né? Pois é. Trágico. E ainda assim o Fluminense se viu ajudado, agora pra falar dos outros, que não o Botafogo e o Flamengo, se viu ajudado porque o pessoal que estava atrás dele também perdeu. Mas, se serve de desespero, quem estava na frente venceu. Pois é, e a gente começa mais uma semana que tem Copa do Brasil, decisão aí na vaga, decisões, né? Nas vagas das quartas de final da competição nacional. E mais uma vez tem Flamengo e Vasco, tem um jogo de volta, Flamengo e Vasco, na verdade Vasco e Flamengo, porque o primeiro jogo teve mando de campo do Flamengo, agora o segundo do Vasco, isso não interfere em praticamente nada, mas enfim, pela ordem é Vasco e Flamengo, Vasco venceu o primeiro por 1-0, e aí minha gente, aí que eu quero ver, porque Paulo Guerreiro, Lucas, já tá falando, eles vão querer catimbar de novo, vão querer trazer esse clima de guerra, a gente não pode cair nessa. Agora ele aprendeu agora abriu os olhos. Entendeu que futebol é grama, bola. Entendeu? Não é pancada. Não é briga, não é soco, não é murro, não é pistolada, enfim. Não é hostilidade. Exatamente. Isso deixa pra microfone, né? Provocar em microfone tá tranquilo, é bom. O Mohamed Ali fazia isso, o Nelson Piquet no automobilismo fazia, o Ryan Grace fazia no MMA. Hoje em dia temos aí, né? Temos Chael Sonnen, temos o próprio Conor McGregor. Agora pra levar isso pro campo, pro octagon, entendeu? Não, lá é lugar de frieza, técnica e alto desempenho. No campo nem se fala, porque se lá ainda tem briga, no campo o negócio é futebol, né? Não é briga, não é pancadaria, não é hostilidade, é futebol. Então, Salvador Rangel, programa gravado hoje um pouco mais tarde. Na verdade, o programa hoje estaria acontecendo no horário normal, né? No horário antigo, tradicional. São 7h09, se é que te interessa saber. São 7h09 agora, programa gravado que vai ao ar
em seguida no YouTube. Então, Salvador Rangel, vamos para o primeiro intervalo e voltamos com o programa dos Antenados na Jogada. Aqui, Lucas Haddad, nós o quê? Nós torcemos sem parar. Ao vivo ou gravado no YouTube ou na rádio. Não dá pra parar nunca, nunca paramos de torcer. Vai, Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, muito bem. Nessa segunda-feira que não teve nenhum clube carioca, fora o Flamengo, que ganhou na rodada dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e até a D, Lucas Haddad vai passar os resultados para você, Lucas Haddad. Passe porque o negócio, pelo que eu já vi, é feio. Exatamente. Ô, David, vamos lá. Série D, Grupo A6, ou Grupo 6, Duque de Caxias 1, Gama do Distrito Federal. Lembra do Gama? Que causou todo aquele imbróglio lá em 2000, com o caso do Sandro Hiroshi, que ele não queria cair. 99, né? 99 para 2000, que resultou na Copa João Avelange, foi para a Justiça Comum. Hoje o Gama joga a Série D, tá no grupo do Duque de Caxias e ganhou do Duque de Caxias na casa do Duque de Caxias, tá? Duque de Caxias 1, Gama 2, Lajeadense do Rio Grande do Sul 2, Volta Redonda 1, Lajeadense com 2 a menos, ganhou do Volta Redonda. Volta Redonda que vez ou outra dá trabalho pra caramba, dá trabalho pra Dedéu, pra clubes do Rio, os 4 grandes, perdeu de 2 a 1 com 2 a menos. Isso porque o Lajeadense tava jogando com 1 a menos desde os 2 minutos do segundo tempo. O Lajeadense, quando fez 1 a 0, já estava com 1 a menos. Quando fez 2, já estava com 2 a menos. Absurdo, né? Não dá pra dizer, não tem o que falar, porque Volta Redonda, que já fez até final de Campeonato Carioca. Pois é. Duque de Caxias, que já jogou Série B. Até outro dia jogava Série B. Jogava. E aí, vamos pra Série C. Madureira 1, Tupi, aquele Tupi de Juiz de Fora, 1. E tudo bem, o Tupi pelo menos é um clube aí que já tem uma certa maior expressão já recentemente. Foi campeão da Série D, tá aí na Série C porque foi campeão. Mas o Madureira tá com 11 pontos, tá a 4 pontos do Caxias, que é o 9º, que é a zona de rebaixamento. Não pode vacilar, grupo B da Série C. E aí, David, indo pra Série B, Botafogo 2, Paysandu 3... E o Santinha venceu o Macaé com gol de grafite por 1 a 0. Repetiu a história, repetiu o raio, caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Com os clubes cariocas, com os clubes fluminenses, nesse caso, que o Botafogo aqui do Rio de Janeiro e o Macaé, obviamente, Macaé no estado do Rio. Os dois tomaram gol de grafite e perderam por 1 a 0. Pois é, o grafite rabiscou eles. Essa aí já tá manjada, né? Um pouquinho, né? E aí, vamos falar agora da Série C, porque o Itaboraí foi campeão. Itaboraí! Torcíamos pelo Itaboraí. No Alzirão? No Alzirão. Alzirão lotado, com 300 pessoas. O Alzirão lotado, ingressos a R$10, 0 a 0. Primeiro jogo tinha sido 3 a 1 pro Itaboraí, Itaboraí campeão. E não aí, deu pro Rubro Social. Não, pro Arte Sul. Pro Arte Sul, tá vendo? Você que confunde, me faz confundir. Não, eu chamei de Arte Social. Arte Social, Rubro Social jogou também, né, Lucas? Jogou também e perdeu a vaga. Perdeu também a vaga? Porque agora não é mais agora a final. Agora tiveram os playoffs para ver quem ocuparia as 2 últimas vagas para a Série B do Carioca. E o Belfor Roxo virou contra o Duque Caxiense 3 a 2. Explica isso direito, Lucas. Primeiro tem a final, onde os 2 clubes finalistas estão classificados para a Série B do Carioca. A final é o quê? É o primeiro do grupo A com o primeiro do grupo B. No geral, contando os 2 turnos. E o mata-mata que decide as outras 2 vagas, porque os que vão pra final, eles já subiram. Aí sobram 2 vagas. E aí o segundo e o terceiro de cada grupo se enfrentam pra ver quem fica
com essa outra vaga. O segundo do A pega o terceiro do B e vice-versa. O segundo do B pega o terceiro do A. Ou seja, são 3 vagas de acesso. São 4. São 4. 2 para os finalistas e 2 para o pessoal que sobrou ali no meio da tabela em segundo e terceiro. Perfeito. Então quem e subiu? Aí, subiu o Belfort Roxo. Belfort Roxo venceu o Duque Caxiense por 3-2. É o confronto da Baixada Fluminense, olha lá. Isso. E o Campos venceu o Rubro Social por 3-1. E aí já é o confronto do extremo norte lá do estado, que é a cidade de Campos dos mas o Goitacazes, Campos já tinha matado o confronto, contra o Rubro Social, que é de Araruama. Pois é, o Rubro Social perdeu o primeiro jogo por 4-0, o Campos ainda meteu 3-0, abriu 3-0 e não deu. Aí o Rubro Social descontou no último minuto, já era fatura liquidada. Favas contadas. Exato. Então, lembrando que nessa fase do mata-mata não tinha saldo de gol, né, Lucas? Não tinha saldo de gol decidindo, né? Subiu Campos, Belfort Roxo, Itaboraí e Arte Sul. Itaboraí, campeoníssimo da Série C. Primeiro título. Parabéns, Itaboraí, que faz parte da região de São Gonçalo. Olha lá, São Gonçalo e região. Que beleza, hein, Lucas? Então, parabéns ao Itaboraí. Torcíamos por ele, né? Exatamente, torcíamos sem parar por ele. Torcíamos sem parar e deu certo a nossa torcida. Deu certo. E agora, encerrando a Série A, que eu já falei. Goiás 3, Vasco 0, todo mundo sabe. Flamengo 2, São Paulo 1 e Joinville 2, Fluminense 1. E aí, David Sharp, o comentarista e apresentador que não perde o charme. De quem falamos agora? Falaremos agora do clube que vive a situação mais drástica, talvez até da sua história, hein, em relação à Série A do Campeonato Brasileiro. Salvador Rangel, se prepare, porque falaremos agora do Clube de Regatas Vasco da Gama, o machão que é o gigante da colina. Olha só, Lucas Haddad, agora a distância do Vasco para o Joinville. O Vasco é o 20º, continua na lanterna. É agora que me preocupa. A distância do Vasco para o Joinville, ou seja, do lanterna para o vice-lanterna. Não estou falando mais de primeiro fora da zona de rebaixamento, não. Agora é só o próximo acima dele. Próximo, ou seja, para ele sair da lanterna, para ele deixar a lanterninha, a última posição do campeonato, é de 6 pontos. 6 pontos e 2 vitórias a menos no campeonato. Eu acho que o Vasco é um milagre muito maior do que qualquer clube já fez, desde o Goiás de 2003 até o Fluminense de 2009. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo aqui tá de prova. Podem pegar os outros programas antigos. Ó, clique aqui na barrinha lateral. Tá cheio de programa antigo nosso. Vocês vão ver. Siga o canal, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí você vai ver todos os programas desde o começo. Programas. Tem aqui na barrinha do lado, a barrinha lateral aqui do vídeo. No caso, à sua direita. E se vocês pegarem desde o confronto contra o Joinville, eu tava aqui um poço de esperança. Falava que a hora era agora. Era contra o Joinville, contra o Curitiba. E agora teve até outro jogo. Goiás. Contra o Goiás, eu falei também. Teve um jogo antes também que eu falei que dava pro Vasco vencer. E não tá dando, gente. É uma coisa assim absurda. O Vasco tá levando gol de bicicleta de Zelov. Zelov que, vez ou outra, aí era tido como chacota, aquelas brincadeiras de televisão, de inacreditável futebol clube, de perder gols absurdos, de perder gols feitos. Zelov também era um que, na mística do futebol brasileiro, era piada, era aquela coisa que o pessoal fazia graça. E o cara me estreia contra o Vasco, mete um gol de bicicleta. Tem coisas assim que são inacreditáveis. Eu assisti esse jogo inteiro, tava ali avaliando o Vasco e novamente o Vasco é um buraco entre suas duas linhas defensivas. Eu dizia que o Goiás tinha um ataque muito bom, tem realmente, provou que tem, rápido, veloz, com boa transição e que a defesa era péssima. O Vasco sequer conseguiu agredir o Goiás também. Sequer agrediu. Eu tava confiando que o Vasco poderia segurar o Goiás, não segurou e sequer agrediu. Nem pra fazer um empate, aquele empate de bailarina, de vários gols, nem isso dava. Por quê? Gente, o descontrole emocional foi latente, foi claro, entendeu? Parece que o Vasco, quando não pega Clube do Rio, ele vira bicho, no pior sentido possível. De ficar agressivo, nervoso, de ficar medroso. Parece que quando muda a chave. Acuado, né? Isso. Acuado seria a palavra. E aí toma um gol, parece que ele desiste do jogo. O Jorge Henrique... mas o Jorge Henrique nem tocou, ele deu um encontrão, tocou sim. Uma coisa que eu não vi ninguém falando. Peguem o replay do jogo, do lance do Jorge Henrique, vocês vão ver que o Jorge Henrique, quando ele tromba com o jogador que tá caído no chão, que eu não lembro quem é, do Goiás, o lance não envolve nem uma coxada, ou seja, um golpe com a coxa ou com o joelho. O Jorge Henrique, ele raspa a ponta da chuteira esquerda no rosto do jogador do Goiás.
Ninguém comentou isso na televisão, ninguém reparou isso, eu reparei. Percebam que a agressão, ele foi justamente expulso. E percebam que a agressão não tem a ver com uma joelhada, com uma trombada. Tem a ver com um esbarrão, com um biquinho que ele dá com a perna esquerda que tá na frente, no rosto do jogador do Goiás. Ninguém reparou isso. Lucas, e a escalação do Vasco foi... O jogador do Goiás caiu por causa disso. Ou seja, pra você foi pênalti. Não, o Jorge Henrique foi bem expulso, não foi pênalti. Ah, sim, foi bem expulso. Não, foi o lance que o Jorge Henrique foi expulso, exato, o perfeito. pênalti do Goiás foi um puxão, que o jogador continuou, mas como em pênalti não existe vantagem, não existe... O bandeirinha marcou corretamente. Ah, mas ele não caiu e levou vantagem, não existe isso. Puxou dentro da área, pênalti. E aí 2 gols do Eric e 1 do Zé Love, né? Pois é, e aí no caso... O do Eric foram os 2 de pênalti, no caso. Os 2 pênaltis ocorreram. O terceiro pênalti do Goiás também. Porque veio um vascaíno pra mim depois do jogo falar: porque tá vendo? Marca um pênalti contra o Vasco, não sei o que, tem um garfão no Vasco. Mas foi, né? Não dá pra dizer que não foi, né? E, assim, não foram aqueles pênaltis discutíveis. Foi pênalti assim, que o terceiro pênalti teve uma carga no próprio Eric. Que o Rodrigo faz, assim. Tu pode questionar se era pra ele ser expulso. Entendeu? Era pra ser expulso? Olha, é lance de amarelo. Ele já tinha amarelo? Beleza. Eu nunca vi juiz contemporizar e não dar um amarelo num lance desse. O jogador do Goiás vai de frente pra bola cabecear e leva um encontrão nas costas e cai. Tipo o pênalti que o Atlético sofreu contra o Palmeiras também. Entendeu? Foi deslocado nas costas, não foi ombro a ombro, não foi nada disso. Tem uma mão clara do Rodrigo empurrando o Eric. E aí, pênalti claro, o Vasco sequer agrediu. O que mais me revoltou nesse jogo, o que mais me irritava... O Vasco não levou perigo pro gol do Goiás. Foi, não levou. Começou melhor. Aí só porque tomou um gol, que sinceramente foi um gol de acaso. Meu amigo, o Zé Lopes fazer um gol de bicicleta, o primeiro deixar ele virar um detalhe. Agora o cara deixa ele virar, ele ainda acerta a bicicleta. Quando a fase é ruim, né, amigo? Pois é. Mas nada que o Vasco tivesse perdido. Não era pro jogo acabar ali, gente. Não era pro jogo acabar ali, não. O Vasco começou mais impetuoso que o Goiás. É aquele detalhe, né? Quando toma o primeiro gol, o Vasco não tá conseguindo ser o time da virada nos jogos, né, Lucas? Pois é, e a gente na nossa página, a gente brincava. A gente desejou feliz aniversário pro Vasco, relembrando o momento histórico do Vasco. Um jogo que ele sai de 3-0 e vira pra 4-3 no segundo tempo. Claro, ele tinha ali Romário, Juninho Pernambucano, no final da Mercosul de 2000, ele tinha uma seleção, Euler, Juninho Paulista. Mas eu brincava, eu fiz essa postagem, torcedor vascaíno. Falava, se o Vasco conseguiu fazer isso em 45 minutos, imagine em 19 rodadas. Só que o Vasco tá ficando pra trás até pro vice-lanterna. Aí não dá, aí é difícil. A diferença agora pra linha de corte, da zona de rebaixamento, são 9 pontos, entendeu? A diferença é muito grande. Só para ter uma noção aqui, o Vasco está a 6 pontos do Joinville, que é o vice-lanterna. E aí tem o Avaí com 20, o Coritiba com 21, o Goiás com 22 pontos, Lucas. Pois é, 22 9 pontos é um absurdo, gente. O Vasco, aí que tá, ele vai precisar de mais de 3 rodadas, com certeza. E são 2 vitórias a menos já, 2 vitórias a menos que o Goiás, que é o 16º. Pois é, e nem se o Vasco começar... Todos têm 5 vitórias, o Vasco é o único que tem 3 vitórias em 20 jogos, Lucas. Pois é, aí todos os critérios são contra também. Vê pra mim os outros critérios. Saldo de gols, pior, menos 26. Joinville tem menos 7, o Avaí tem menos 13, o Coritiba tem menos 9, o Goiás tem 3 positivo. O Vasco tem menos 26. São exatamente 8 gols feitos no campeonato. 8 aí, David, e 34 gols sofridos. 34 sofridos e 8 feitos. Já é difícil alcançar em pontos. Aí não satisfeito tem que alcançar nos critérios. Já é difícil também. Aí pior ainda é que tem um saldo de gol mais absurdamente negativo. Pra você ter uma ideia, como é que faz pra acreditar nisso? Uma vaga ideia, o Vasco é o pior ataque disparado da competição. O Vasco tem apenas 8 gols, Lucas, e apenas 8 gols, assim, é o único time do campeonato que tem apenas um dígito, né, no número de gols. Isso. 8 gols, apenas um dígito. O Joinville, por exemplo, tem 15, o Avaí tem 20, o Coritiba 14, o Goiás 19, Cruzeiro 15, Figueirense 20, Flamengo 23. Aí todo mundo já tá em cima, já deve ter pra lá de 23 também. Ponte Preta 21, Santos 30, Internacional, que tem pouquíssimos gols, tem 16. É muito complicado, né, Lucas? É difícil. E aí o Madison me surge agora, isso aí de última hora essa notícia. Abre aspas, não é hora de se desesperar. Olha, meu filho, tem que falar isso pra vocês, jogadores, porque quem tá sendo expulso à toa
como juvenil, são os jogadores do Vasco. A torcida está sendo reflexo do que ela vê no campo. Ela vê o quê? Jorge Henrique ser expulso por conta de um encontrãozinho que ele vai dar. Aí ele raspa a sola da chuteira no rosto do adversário, corretamente expulso. Já o Rodrigo, aí depois já tava tudo acabado, o Vasco já tinha entregue o jogo, o Goiás indo pro ataque, só não goleou, só não fez mais. Se 3x0 for goleada, é goleada. Mas só não fez mais que 3x0 porque tirou o pé. O Goiás claramente falou, sabe de uma coisa? Vamos administrar o jogo, não vamos forçar não, porque a gente pode se contundir. Vamos se poupar e vamos também dar uma trégua, uma segurada pro Vasco. O Goiás fez isso. Se você não viu o jogo... Deu uma de Alemanha e Brasil. Deu. O Goiás fez isso. O Goiás... Não é que ele teve pena do Vasco. Ele se poupou. O Goiás declarou o jogo encerrado muito antes. E o Vasco aceitou. Por quê? Porque tinha 2 a menos. Lucas, como é que pode ter o pior ataque com 8 gols e a pior defesa com 34 sofridos? Como é que pode isso? Me explica isso. 21,7% de aproveitamento e nos últimos 5 jogos, derrota, empate, derrota, derrota e derrota. Como é que pode? Um planejamento de elenco mal feito, jogadores contratados na doida, de forma totalmente aleatória, entendeu? Você não tem um preparo para montar o elenco e falar, sabe de uma coisa? Vamos estruturar. Vamos o terceiro técnico já do time. Isso. E aí quando você contrata jogador ao bel prazer, toda hora você tem que ficar adaptando o esquema de jogo para jogador. Entendeu? Se você fizesse o básico, que é o quê? Vamos focar em botar 2 para cada posição. O mínimo. 2 para cada posição. E depois, o que vier de craque é lucro. Tá? Se a gente conseguir pegar um grande jogador, ótimo. Mas nem isso o Vasco fez. E aí ele começou a fazer umas catadas, começou a catar jogador de forma aleatória. Traz o Nenê, traz Iasco, traz não sei quem, traz fulano, Jorge traz Herrera, Jorge Henrique. Andrezinho. É tipo jogar loteria. Traz, vê se dá certo. O cara lá da China, o cara do Catar, o cara do Emirates Club. Repatria. O cara que tá sem jogar há séculos, que é o Nenê. Vai só isso. Certo, vai que dá certo. Andrezinho na China, como eu falei. O Vasco, se ele traz Nenê em janeiro, maravilhoso. Se ele traz Andrezinho e Herrera em janeiro, lindo. Nem precisa de janeiro, pode ser abril até, por exemplo. Que seja. Campeonato Carioca rolando, finalizando. Que seja. Mas aí como é que você vai cobrar do Nenê? O Nenê ele tem gabarito sim para futebol brasileiro para tirar o Vasco disso. O Andrezinho também, o Herrera também para futebol brasileiro tem. A gente não vê o André Lima fazendo isso no Avaí? Entendeu? A gente não vê jogadores como é que é o nome? De nome, até o Marcelinho Paraíba com o Joinville tá dando uma sobrevida ao Joinville, tá ajudando o clube, tá tornando o Joinville um pouco mais competitivo. Por que o Herrera não pode fazer isso, o Andrezinho e o Nenê? Agora tá muito em cima da hora, não sei se vai dar tempo. É que nem o Flamengo. O Flamengo não sei se vai dar tempo dele brigar lá em cima. E aí? Mas o Flamengo pode acertar, ele pode fazer a defesa melhorar. Tá, mas agora o Inter é a mesma coisa. Só que a diferença é que o Vasco tá brigando pra não cair. E aí eu pergunto pra vocês o seguinte... A pergunta que eu fazia quando esse programa ainda era Antenados no Lance, era São Gonçalo Sport Show lá quando a gente fazia do estúdio. O respeito voltou? Não, a pergunta que eu fazia era: você olha pro Bandeira de Melo, há um projeto. Você olha pro Peter Simpson, tem um CT, um projeto. Você olha pro presidente do Botafogo, também tem um projeto bem ou mal. Resgatar o Botafogo não só da Série B, como também da vida, né? Das trevas lá. A pergunta que eu faço é: dívida. O que o Eurico apresentou de projeto para pensar a longo prazo no Vasco? Mal apresentou para hoje, pro agora, pro presente. Qual o futuro do Vasco? Eu não sei. Eu fico olhando assim, eu vejo o Vasco brincar do que o Fluminense brincava nos anos 90. Saía um time inteiro, chegava um time inteiro no meio do campeonato. O futuro do Vasco, exatamente. O futuro do Vasco é a todo momento trocar de time, ver o que vai acontecer e o presidente falar que a palavra rebaixamento está proibida. Pois é. Aí vai ficar nisso pra sempre. Vai ficar, vamos ficar apostando aqui, traz 30 jogadores. Se não der certo, traz outros 30. Esse amigo meu que conversou comigo vascaíno depois do jogo contra o Goiás, né, da derrota de 3-0, ele falou... Eu tava falando sobre ele, porque o Oswaldo de Oliveira, não sei o que, no Flamengo. O Oswaldo pegou o mesmo time, tinha o mesmo time na mão do Marcelo e não conseguiu fazer. Falei, mas olha só, peraí que era um projeto e o Oswaldo de Oliveira ainda estava com jogadores se adaptando, jogadores, enfim, 24 jogadores chegados no Palmeiras, é um elenco todo novo, não é só um time, é um elenco todo novo. Ele falou, mas no Vasco também. Mais um motivo que prova a incapacidade do Vasco e jogadores muito menos capacitados que no Palmeiras, né, Lucas? Não, porque no Palmeiras, o Palmeiras fez um time novo, fez.
Mas em Um janeiro. elenco novo, Foi, em mas janeiro. Foi chegando aos poucos, né? E não pegou resto. Ele pegou gente, ele derrubou concorrentes. Exato. Pra pegar o Kelvin, Dudu. Pois é. Ele pegou gente Lucas de calibre, Barrios, o Zé Roberto. Próprio Rafael Marques. Pois é, ele pegou gente que tá no auge. Ele não tá pegando gente que tá decadente porque acabou o mercado na China, na Europa, na Arábia, o que for. O Vasco tá montando um time novo agora. O Palmeiras já tá desde janeiro aí. Tanto que o Palmeiras andou rateando aí por um tempo, não largou bem no Brasileiro. Exato, exatamente. Aí a questão, porque o Oswaldo de Oliveira não é bom técnico. Não é isso. É a sequência do trabalho, né? Pois tem que é. parar de essa cultura de botar culpa só em treinador, Lucas. Parar com isso, gente. Não, tem que parar mesmo. Parar, o treinador não é soberano, é Deus Sol, não, Lucas. Pelo amor de Deus. Faz parte de um projeto, não, Lucas? Concorda? É claro. Não, aquilo ali que a gente conversava sempre aqui. É uma peça da Qual engrenagem. motivação Não é, você não é tem pra se tudo. aperfeiçoar se a média de jogos que você fica são 15 jogos só? Eu não teria motivação. Olha, você tem aqui só 15 jogos pra provar o que é. Não vou me motivar, eu não vou estudar pra... E até a questão não é nem estudar, a questão o cara já tem uma capacidade, mas a capacidade não é elevada ao máximo porque ele sabe que a qualquer momento ele vai ser demitido se não ganhar. Então começa a trocar os pés pelas mãos, não, Lucas? Concorda? Concordo. Agora vamos falar de chances aqui de rebaixamento, porque tem o site Infobola do Tristão Garcia, que já faz essa média, né, de... como é que se fala? Esse Tristão Garcia, meu amigo, já foi muito figuraça, alvo né? de piada. É verdade, mas o Tristão Garcia ele tem esse site Infobola que desde 2003, eu acho, faz essas projeções, né? Essas estatísticas, calcula essas estatísticas de rebaixamento, chances de Libertadores e título. Para falar de rebaixamento que a gente está falando do Vasco, Lucas, o Vasco é o 20º colocado, como a gente já falou aqui, com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, menos 26 de saldo de gols, com 8 gols pró e 34 gols contra. Lucas, sabe quais são as chances do Vasco ser rebaixado hoje? Diga logo que vamos logo tomar essa punhalada junto aqui. Qual? 95%. Não chegou ainda no número que o Fluminense chegou em 2009. De 99%. De 99%. Mas o Fluminense tinha aquele número, a diferença era menor. Era 6 pontos. Mas eram porque tava pouquíssimas rodada. rodadas. O Fluminense ganhou 6 de 8 jogos, né? Foi, 6 de empatou 8. 2. Exato. Aí no final empatou com o Curitiba. Mas quando ele empatou com o Curitiba, ele já estava fora. Não, no mais, a questão não é nem essa. A questão é que aquele Fluminense... aquilo ali foi uma coisa que não dá pra ver não dá pra ver de novo, praticamente. O Fluminense também, aquele do Cuca, ele resolveu pegar jogadores que estavam sendo renegados e montar um novo time. Ele dispensou muita gente das antigas. Até muita gente do time de 2008 saiu. E aí ele montou um time completamente novo, que encaixou. Mesclou base também. Tinha o Dalton, um zagueiro, encaixou naquele final. O Marquinho era um lateral, o Marquinho... Não é o Marquinho que fez o gol contra o Curitiba, o outro. Era um lateral até, que eu não sei nem onde ele tá hoje. Mas tava jogando... Dieguinho, Marquinho não. Dieguinho, verdade. Dieguinho. Entendeu? O Rui Cabeção jogou bola ali. Conca resolveu ressuscitar. Michael Bolt e Fred. E aí jogadores dispensados, como você falou, o Rony foi dispensado. Acho que o próprio Rui Cabeção já havia sido dispensado também na época do Cuca. Ou então tava para ser dispensado. Mariano começou bem, exato. Mariano o Rui virou reserva. O Rui foi botado a escanteio, assim como o Rony. Pois é. Só que acontece que o Vasco... eu não vejo esse talento que o Vasco tem. O Vasco não tem um líder, por exemplo, que eu digo assim, pra comandar o ataque. E aí, A assim, defesa falando tem de o técnico Guidanzu. agora, fora todo o trabalho que não aconteceu, nem no começo com o Doriva, depois com o Celso Roth, muito menos com o Celso Roth, e agora com o Jorginho. E aí, falando de capacidade de treinador, colocar Jorginho e Cuca, com todo respeito ao Jorginho, o Cuca é muito mais capaz, né, Lucas? O Cuca já tinha uma história semelhante até de fugir com o Goiás. O Cuca já tinha... Ele só não tinha sido campeão ainda, ou tinha com o Flamengo, né? Foi em 2009, campeão no mesmo ano, primeiro título dele. Isso. O Cuca quase é campeão no mesmo ano por Fly-Flu. Isso nunca aconteceu, se eu não me engano. Um técnico ser campeão no mesmo ano por Flamengo pela e Fluminense. dupla Fla-Flu. Ele quase foi campeão da Copa Sul-Americana Se ele contra vence a Sul-Americana, LDU. ele faria história. Verdade. Então, Lucas, 95% de chance do Vasco cair. O segundo que mais tem chance é o Avaí, com 64%. O Avaí? Exatamente. O Joinville
é o penúltimo, né? Mas tem 58%, e depois Curitiba com 45%. Uma lógica. Aí, enfim, isso aí são cálculos, projeção de jogos fora, entendeu? Jogos dentro, porque talvez confronto primeiro, enfim, são ainda vários vai fatores. enfrentar o Vasco de novo. Tem isso. O Curitiba já enfrentou. Tem isso. Então, o Goiás já enfrentou também. O Goiás já enfrentou. O Curitiba vai enfrentar no segundo turno, exato. E na última rodada. Na última rodada, derradeira. Aí você vê. Tá aí, serve de consolo. O Fluminense, quando conseguiu o milagre, enfrentou o Curitiba na última rodada. Se serve de coincidência, o jogo que garantiu o time de Guerreiros foi contra o Curitiba, lá, 1-1. Mas aí Goiás 43%, Curitiba 45%, Figueirense, Cruzeiro 25%, Figueirense 30%, enfim, o Flamengo também aparece com 10% de chance, e depois Ponte Preta 7%, Internacional 7%, Santos também 7%, 5%. Lucas, hoje você dá pra dizer que o Vasco não tem mais chance, Lucas? Não tem mais salvação? Faltando aí, faltando 18 jogos pela frente? A gente trabalha com futebol, isso não existe. Se tivesse 5-0 e acabasse o primeiro tempo, conhecendo a história do Vasco, não se pode dizer que o Vasco perdeu o jogo. Um time só é rebaixado, só perdeu, ainda mais tratando de um gigante como o Vasco, quando já tá no chuveiro. Só quando tiver 100%. Se você só derrotou o Vasco quando ele já tá no chuveiro. Mas a situação é muito difícil. E se você perguntar assim, você pode cravar? Não posso. Aí, se você me perguntar, mas hoje você acredita? Eu já digo que já não acredito tanto. Eu já acho que tá muito difícil. Pois é, falando basicamente, o Vasco tem mais 18 jogos para ganhar pelo menos aí 30 pontos. São 10 jogos. 10 jogos 10 jogos e 8... Assim, 10 então, vitórias e pelo menos 10 vitórias, né? 10 vitórias e 8 derrotas. 10 vitórias, então 7 vitórias e 3 empates. Mas isso aí, Lucas, não. Isso aí tem número de vitória também, é importante. Tem isso. Número de vitória é importantíssimo, que é um critério de desempate. Então, são 10 vitórias, vamos dizer 10 vitórias e 8 derrotas. Vamos dizer 10 vitórias em 18 jogos. 10 vitórias em 18 jogos, Lucas, isso aí é um percentual absurdo, coisa que o Vasco não tem nem perto. Hoje o Vasco tem 20% de aproveitamento hoje, isso aí é cerca de 60% de aproveitamento. É uma coisa fora de série. É coisa de quem tá brigando lá em cima mesmo. O Vasco, vamos aqui ser sincero, o Vasco pra se safar, além de melhorar o aproveitamento, ele pelo menos tem que rezar pra linha de corte da Série B ser pra você ter uma noção básica, em 20 jogos, não são nem 18, em 20 jogos o Fluminense, que é o quarto colocado, tem 10 vitórias. É o que o Vasco precisa pra escapar, 10 vitórias. Pois é, então o Fluminense tá 50% praticamente nesse quesito de... Metade ele ganha, metade ele não ganha, ele só empata ou perde. São 10 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. É só uma. Torcer pra linha de corte, aí já não depende mais dele. É torcer pra linha de corte do rebaixamento ficar abaixo dos 40 pontos ou ficar em 40. É verdade, como aconteceu com o Palmeiras ano passado. Então, Lucas Haddad... É bem difícil agora. É muito difícil, né? Desse jeito, já que o... Não, o pessoal começou a disparar. O Curitiba... Até o Cruzeiro já tá se vendo ameaçado. Exato, o Cruzeiro tá com o mesmo número de pontos do Goiás, que é o 16º. Pois a 1 ponto da zona. O Flamengo também não pode brincar muito, não. Não tá brincando, não. 26 pontos, tá aí a 5 pontos da zona. Pois é, isso aí, 3 rodadas ruins, o Flamengo fica 3 empates, ou 2 derrotas, 1 empate. O campeonato tá muito... E a tendência, normalmente, dos pontos corridos é no segundo turno, equipes de baixo dispararem. Sempre aconteceu isso. É verdade. Sempre aconteceu isso. A tendência é as equipes que brigam lá embaixo... o acordar tardio, né? O acordar tardio. E a tendência sempre é o pessoal que tá em cima dar uma relaxada. É verdade. A gente viu isso nessa última rodada. Lucas Haddad, então, Salvador Rangel, chegou a hora de mais um intervalo e com toda essa tristeza em relação ao Vasco, a gente vai para mais um intervalo aqui no programa dos Antenados da Jogada e nós torcemos sem parar, inclusive pelo Vasco, é claro. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro.
Pois é, voltamos aqui diretamente para falar. Lucas Haddad, passa o WhatsApp pra galera, Lucas. Você não passou hoje? Passarei. É porque eu achava que ia estar no esporte, não tá? Mas o WhatsApp é 99987-4802. 99987-4802 DDD 21. Muito bem, tem também página no Facebook, se você ainda não curtiu, curta lá a página Antenados na Jogada, peraí, o contrário, facebook.com, nossa senhora, Lucas. facebook.com/Antenados na Jogada. Obrigado, Lucas, eu tô que nem o Arnaldo César Coelho aqui no Bem Amigos. Arnaldo! Pô, que isso, lê lá, só lê ali, Arnaldo. Pô, brincadeira, hein? Coração, Arnaldo. www.facebook.com/Antenados na Jogada. Tem nada de arroba não, é facebook.com/Antenados na Jogada. Curta lá a página porque tá cada vez melhor, cada vez bombando. E a gente colocando vários vídeos e acervos muito legais, né, Lucas? Históricos, interessantes demais, né? Claro, a gente tá relembrando o que há de melhor no esporte, botando datas em dia, pra você ficar sabendo de tudo o que acontece. Não é só futebol não, gente. Tem automobilismo. A gente já mostrou até lá MMA em equipe. Já viu isso? Lá você pode ver como é que funciona isso. É só rolar lá pra baixo que você vai ver. Então, Salvador Rangel, falemos agora, a gente falou do mais, né, do clube que mais se prejudicou na rodada, que foi o Vasco, que mais apanhou. Então a gente fala do outro lado da tabela, do outro lado da emoção, né, do outro lado... felicidade, tristeza. Quem briga no G4. De quem briga no G4 ainda não. A gente fala agora do clube que ganhou na rodada, do Clube de Regatas do Flamengo. Ah, tu achava que era o outro, o Fluminense. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse. A zaga do São Paulo no mundo. Que zaga do São Paulo é essa, Lucas? Os caras deram até assistência pro Guerreiro, o cara perdeu 2 gols. Deram assistência pro Ederson. O Thiago Mendes deu uma linda assistência pro Ederson bater de primeira na saída do goleiro. Na saída do goleiro tá lá o Ederson, cutucou, Thiago Mendes brincou. Gente, esse jogo aí só não foi 5-1 porque o Flamengo não quis. Olha só, Lucas, vamos começar aqui falando que o primeiro tempo foi uma várzea. Não teve muita chance, o Flamengo teve mais chance, dominou mais o jogo, mas o São Paulo foi horroroso. O gol saiu para variar em bola parada, em cruzamento de escanteio. O Flamengo mais uma vez aceitou isso. Eu já até perdi as contas de quantos gols o Flamengo levou nos últimos jogos em relação a isso. Praticamente foram... 90% dos gols. Agora, a questão é a seguinte, Lucas. A questão é a seguinte. O jogo foi muito ruim no primeiro tempo de novo, Lucas. O gol do Flamengo, gol achado. Um chutão lá da área de defesa do Flamengo do César. O César começou a jogar. Pingou ali no... Não foi nem raspada de cabeça. A bola pingou. Aí teve aquela Guerreiro, bate, não bate. O Guerreiro ganha ali no corpo, né? Não foi falta, não. Não foi falta, ganhou no corpo. Não foi falta. E aí sobra pro Ederson. É disputa de bola, gente. Também, não é qualquer coisa que vai ser falta, não. Não é aquilo ali não foi uma carga, aquilo ali foi um esbarrão. Não, disputa de espaço. Exatamente, um esbarrão acontece. A bola tá ali, você disputa o espaço pra ver quem vai chegar nela, né? Isso é normal. Pois é. Disputa igual, sem demérito, sem falta. Disputa sem ser faltosa. Às vezes tu tá no contato, tu perde o tempo de bola, porque foi tocado, foi, mas... Não, e perde no corpo também, né? Tem disputa de corpo. Às vezes o contato não é faltoso, não? Exato. Futebol não dá pra dizer também que não é um esporte de contato. É um esporte de contato, sim. Não é vôlei que não é contato, não tem contato nenhum, Pois né? tênis não tem. Isso me lembra, sabe o quê, David? O quê? Uma vez que eu vi o Felipe Massa reclamando no Twitter. Eu me ferrei por causa que eu peguei muito tráfego. Mas tu tá correndo de Fórmula 1, filho. Então bota uma sirene no carro. Pede pra Williams botar uma sirene pra ver se o pessoal abre. Dirige o safety car, né? Aí tu não pega tráfego. É verdade. Brincadeira, então é isso. Ou então tira, né? Corre sozinho na pista, quem sabe dá certo. Pois é. Aí teve lá como é que eu posso dizer? O que você quer dizer? O contato, a bola pingou, é o Thiago Mendes. Em vez de tirar pra escanteio, pra lateral, pro raio que o partisse, foi querer recuar pro goleiro. O goleiro nem tinha saído, o goleiro foi pego de surpresa também. Aí o Ederson percebeu toda a trama, se adiantou e só cutucou 1-1. E aí, amigo, acaba o primeiro tempo, vem pro segundo, o São Paulo continua sofrendo ali chance, tomando, enfim, sufoco. Flamengo perdendo muito gol. Sem jogar, né? Sem jogar. O São Paulo não jogou ontem. Não, o Flamengo perdeu gol até dizer chega. Só o Guerreiro perdeu 2 pra fazer 1. Mas na terceira não tem como tu chegar e falar pro Guerreiro perdoar. Mais uma vez cara a cara? Não tem como.
E aí o Flamengo poderia ter transformado isso numa goleada histórica, não fez porque não quis ou porque não teve capacidade de decisão. E aí isso é muito E aí perigoso. passou sufoco, A né? gente conversava isso em off. Isso é perigosíssimo, você não matar o jogo. Coisa que o Fluminense viu na pele contra o Joinville, a gente vai comentar depois. Mas o São Paulo, se ele empata ali, aquilo ali ia ser um prejuízo monstruoso pro que foi o jogo. Pro Assim Flamengo, como no foi o caso. Flamengo e Santos, né? Não dá Pois pra dizer é. que não foi, né? E isso há 3 rodadas atrás. Perfeito. Você tem que matar, você não pode vacilar não, gente. Futebol profissional, meu amigo, não tem esse negócio de, como eu posso dizer, a gente tá na vantagem, a gente controlava o jogo, aquela coisa, aquele tunguismo. Aprendam o seguinte, só existe jogo controlado quando já tá 3-0. O Goiás tem um jogo controlado. Aí sim. Agora 3x0, 3x0, 2 a mais, né, Lucas? Pois Fazer é. o quê? Aí, não, mas dá 2-1 pra gente, a gente tá melhor. Sim, mas um lance, uma escapada, mata tudo. A falta que o Carlinhos bateu no final do jogo quase empatou o jogo. Pois é. Poderia ter empatado, uma falta ali na risca da grande área, poderia ter entrado aquela bola. E aí? E aí, Daria pra correr atrás? Não daria. Daria. E aí, mais o resultado mais vai 2 ser uma pontos goleada histórica, poderia ser um jogados empate. pela janela. Ô, David, você sabe quantas finalizações o Flamengo teve? Só certas. Só certas, sem contar as que foram pra fora. 8. 8, né? Somado São Paulo inteiro foram 7, com certas e erradas. São Paulo teve 3 certas e 4 erradas. E finalizações erradas que não foram pra gol, foram bloqueadas, foram 15. Ou seja, o Flamengo teve 23 finalizações no jogo. E falam, né? Tem uma média, assim, tem um número que fala um número mágico de finalizações, que se um time alcançou 20 finalizações no jogo, ele jogou bem. Ele cumpriu um papel legal. E se ele não tomou nem 7, só 3 certas, só de certa ele superou o São Paulo no geral. E o jogo ainda correu o risco de tomar um empate. Vê se pode isso. Não pode, gente. Era pro Flamengo ter feito uma goleada histórica, era pro Flamengo ter feito saldo. É sério, o São Paulo é tri da Libertadores, tri mundial, Hexa também, não sei o que e tal. Não importa, entendeu? Isso é o tipo de jogo que foi bom, os 3 pontos aconteceram, mas a gente tem que ressaltar, o Flamengo não pode dar sopa, não pode dar sopa. Não importa, ô Lucas, faz um ano agora, exatamente um ano, que o Brasil é pentacampeão mundial, o Brasil jogando em casa com a pressão da torcida, com a energia, não sei o quê, segunda Copa da história no seu país, tomou de 7 em casa da A Alemanha Alemanha. teve peninha? Teve respeito. Peninha não. Até porque você respeitar um time é você jogar o seu futebol, né? Você jogar sério e pra cima e acabou. Você pensar, pô, esse time aí é tricampeão da Libertadores, é trimundial, eu não posso, eu mato ou morro. Ainda bem que o Flamengo, ele fez o mínimo. Correu muito risco, correu né? risco, mas que sirva de lição. Ainda bem que o São Paulo não estava na ascendente que o Santos estava, para correr atrás do resultado. E dá pra dizer que o Oswaldo de Oliveira já mexeu muito nesse time ou não dá pra dizer muito por aí não, Lucas? O Oswaldo de Oliveira só teve ali dentro de campo, mas se tivesse o Cristóvão seria a mesma coisa. Olha, eu vou ser sincero. O problema na bola aérea ainda existe. Bastante. Pois é, O gol prova isso. as agressões que o Flamengo fez ao São Paulo, ou seja, ele agrediu bem o São Paulo, criou bastante. Mas o São Paulo ajudou. Não importa, também ajudou porque se viu pressionado. Também tem isso. Zaga que não é pressionada não falha. Vamos ser justos. Que o São Paulo falou, tá em uma fase, vem de 3 derrotas, vem. E 3 derrotas vexaminosas. Essa que eu falo não foi vexaminosa, porque foi para um gigante do mesmo patamar. Não, mas vexaminosa pela maneira que foi, né? Entregando e quase Pela sendo goleado. bola que não jogou, né? Isso, quase sendo goleado. Poderia ter sido. Mas isso se dá também porque o Flamengo pressiona, né? São Paulo entrega, se você não marca na frente, o outro time não vai entregar. Se você não aperta, o outro não entrega. E ainda assim, eu digo aqui, o Oswaldo não fez muita diferença não. Isso ainda é o time do Cristóvão. Porque esse negócio de ter esse volume ofensivo, de ter essas falhas defensivas... Vinha tendo, só não teve contra o Vasco, né? Pois porque resolveu cair em catimba, resolveu brincar de combate, de luta, de briga. Resolveu brincar de truculência. E isso, de futebol não perdoa. Anti-futebol, jogos vorazes, né? Isso, jogos resolveu vorazes. brincar disso. Pois acho que naquele dia o Wallace preferia estar com um porrete do que com uma chuteira. Talvez. Entendeu? Acho que naquele dia o José Aldo seria até mais eficaz, do que o Guerreiro ou qualquer outro. Mas enfim, no caso, aquele time de ontem ainda tem mais de Cristóvão. Só a gente tem que ser honesto. Cristóvão, ofensivamente, ele faz um bom trabalho. Defensivamente é que o seu querido Oswaldo de Oliveira vai ter que... Tende a acertar, né? Tem que acertar ali. Porque o Flamengo continua envolvente, continua chegando com muita gente à frente, continua fazendo uma marcação por pressão, entendeu? Vez ou outra faz o pressing. Agora olha só, Lucas, a diferença
é muito grande quando o Alan Patrick tá nesse time, né? A criatividade que ele dá pro elenco, isso pro time jogar, pro elenco, pro time jogar, é muita diferença. Você vê 2, 3 toques na bola dele, já deixa o cara na cara do gol em boa condição, deixou o Guerreiro uma vez. É e agora impressionante, mais né? do que nunca, sabe por quê? Por quê? Porque tem um cara pra dividir a responsabilidade. O Ederson. É óbvio. Gente, vamos pegar aqui jogadores que são tidos como consagrados no futebol. No caso de armação. Eles todos renderam muito mais com alguém do lado deles. O Zidane no Real Madrid. Vamos falar de futebol brasileiro então, bora falar de últimos tempos. Eu não vou falar de gênio, eu não vou falar de gênio. Exato. Desculpa. Tá, o Thiago Neves sem o Conca sem o Thiago Neves, o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho agora sozinho no Fluminense, talvez o Ronaldinho Gaúcho melhore muito se ele tiver um Vinícius do lado. O próprio Thiago Neves com o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo em 2011, né? Pois é, o Conca sem o Wagner, sem o Thiago Neves, também era meio disperso, errava bastante. Tu precisa de alguém no time, já que tu arma, pra dividir as coisas contigo. Até pra ser uma válvula de escape também. Tipo assim, cara, troca de posição comigo pra eu fugir dessa marcação. Tipo o Clodoaldo e Gerson fazia também. Claro, desculpa, também comparei com gênios, né? Comparei com jogadores que... guardadas as devidas proporções. Sempre falamos isso aqui. Pois é. O Ronaldinho com o Cícero, bem ou mal, ajuda muito ele. Por quê? Porque é um cara que pode se apresentar. Eu acho que o Ronaldinho vai melhorar mais ainda com o Vinícius. É verdade. O Ronaldinho com o Robert pode melhorar mais. O Vinícius tem de entrar nesse time do Fluminense e tem que dar aquela renovada, né? Porque realmente ele faz muita falta. Tem feito muita falta, Pois é, né? aí o Alan Patrick... Espero que ele volte bem como ele estava jogando quando se machucou. O Alan Patrick com o Ederson é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um auxilia o outro. Mas aquilo que eu falava pra você, o Alan Patrick tem aquele ar um pouco mais de criativo do que o Ederson. O Ederson é mais jogador rápido, jogador mais de chegada. O meia é mais atacante. O Alan Patrick tem esse... O Ederson entra mais na área. Exato, o Alan Patrick tem essa dinâmica ali de criatividade, de dar um toque mais especial, de fazer uma jogada improvisada. Ele se encontrou no Flamengo. Muito, né? Muito importante. E o Jorge? Jorge ontem fez uma partida discreta, mas não dá pra dizer também que... Não dá pro cara dar show todo dia, né? Na verdade não, perdão, o Jorge ontem não jogou, Lucas. Bem que eu perguntei. O Jorge ontem não jogou. Esquisito. O Jorge ontem não jogou, falei que fez uma partida discreta. Peraí, não fez uma partida discreta, ele não jogou. Ele tava discreto porque ele não estava. O Everton jogou na lateral esquerda. Pois é isso que eu ia falar aqui. O Everton, talvez ele não saiu tão mal não, David. Não, ele já fez esse papel em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Só que ali o Flamengo jogava com 3 zagueiros, jogava mais de ala, né? Pois é, aí o caso mostra que o Flamengo tem boas peças, mostra que não mudou muita coisa na agressividade do ataque. Defensivamente ele chegou a comprometer? O Everton? Não, até porque o São Paulo não ameaçou. Então pronto. Pra galinha morta até que serve, né? Já que o São Paulo tava ali querendo fazer... aí você dizer que o Flamengo tem maldição de levar gol de ganso, de pato, terminou que o Urubu não levou não. E nunca é demais ressaltar a importância do Emerson Sheik pra esse time do Flamengo, como ele corre, o vigor físico que ele tem com quase 37 anos, Até Lucas. pra pressionar adversário, não é só pra armar jogada não. Eu lembro que no primeiro tempo o Guerreiro colocou uma bola na frente pra ele, ele chegou na frente do zagueiro, ele partiu atrás e chegou na frente do zagueiro, Lucas. Isso aí o cara com quase 37 anos. Shake. Shake. E olha só, pra finalizar o Flamengo aqui, aliás, falando de Vasco e Flamengo, 30 mil ingressos vendidos para o duelo dessa quarta-feira, hein, Lucas? Vai lotar e parece que a torcida vascaína dessa vez comprou a briga, hein? Pois é, tá com vantagem. Uma vitória do Flamengo vai para os pênaltis, tem tudo para ter emoção. Porque agora o Guerreiro já, como você bem disse, exato, já no tá destaque no inicial, correto. Guerreiro alerta para provocações do Vasco e busca arrancar espinho, Lucas. Ele tá falando realmente isso aí, que não dá para cair em provocação, que o espinho, esse espinho que o Vasco é de pro catimba, de não sei o que, de jogos vorazes, eles têm que arrancar esse espinho e jogar futebol. Perfeito. É aquilo que a gente falava, né? Não tem mistério. Não tem mistério. O caminho é exatamente esse. Exatamente. Agora, com essa coisa. Quarta-feira a gente fala mais. Com esse discurso, pelo menos, claro, com certeza. Falaremos muito mais amanhã na quarta-feira. Mas com esse discurso, o Flamengo passa a ter realmente muito mais chance, né, Lu? Claro. Isso é de óbvio. reverter essa situação. É óbvio, gente. Pega um exemplo seguinte. Todo time que for jogar contra o Vasco só pra jogar futebol, sem clima de guerra, sem clássico, sem provocação. Vai levar vantagem hoje, né? Não, tá levando, não é que vai levar, tá levando vantagem. O Goiás passou por cima do Vasco assim, o jogo já tava acabado com 20 minutos de segundo tempo. O Goiás só ficou cozinhando. Foi uma coisa assim que eu falei, meu pai do céu, isso pra mim foi uma coisa de subjugar o Vasco tão grande,
E o Flamengo, se jogar bola, tem tudo pra pelo menos vencer e levar pros pênaltis. Se não abrir vantagem, né? E passar. Tem vantagem, tem chance de virar contra o time da virada. E esse Campeonato Brasileiro é tão maluco, né? Que o São Paulo jogando desse jeito, perdendo pra Lanterna na Copa do Brasil, Lanterna da Série B, tomando de 3-0 pro Goiás em casa e perdendo do Flamengo dessa forma bizonha, né? Sem jogar nada. São Paulo ainda é o 6º colocado do campeonato, Lucas. Todo mundo dá sua derrapada. Tem apenas 2 pontos do Fluminense. O São Paulo derrapou, tá derrapando. Todo mundo tem essa fase ruim. O Fluminense teve a dele. Aí todo mundo diz, o Corinthians vai ter a dele, o Galo também já teve. Mas sem jogar nada assim é muito feio, né? Muito feio. Muito feio. Eu até duvido se o Corinthians vai ter uma fase tão ruim como o Fluminense, Galo e São Paulo tiveram. Mas, é o que eu falo, o Tite, eu confio. Quando eu falo do Tite como técnico, David, porque ele mantém um padrão muito alto. É muito difícil você chegar e ver alguns times do Tite. Aconteceu o que acontece com o Fluminense, de dar essas derrapadas. Já aconteceu o que acontece com o São Paulo, com o Flamengo. O próprio Atlético Mineiro, né? Pois é. Então, assim, esse campeonato que tá ganhando é o Tite. Será então, hein? Quem tá ganhando, não disse que vai ganhar. Exatamente. Quem é que para, né? O Timão alcança a maior série invicta no Brasileirão desse ano e fica perto de seu recorde histórico. Pois é. Lucas Haddad... Vamos agora exatamente falar do Fluminense Futebol Clube, Lucas, que tá lá em cima, tá na frente do São Paulo, ainda manteve-se no G4, mas perdeu pro Joinville e complicou ainda mais o Vasco, aumentou a distância ainda mais do Joinville pro Vasco. Esse Salvador não perde nunca. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas, olha só. Fluminense jogou no mesmo horário que o Flamengo, jogou lá no Sul contra o Joinville. Jogou bem. Jogou bem e foi prejudicado, Lucas? Não. Não foi prejudicado? Por que seria prejudicado? Não sei, talvez pela falta dos jogadores, por exemplo, agora o Fred e o Ronaldinho já não vão pro... Tá, por questões próprias. Por questões próprias. Já pensa logo em arbitragem, não. O brasileiro é tão ligado à polêmica. Malicioso, né? É despreparo de arbitragem que existe realmente aqui. Também, isso é verdade. Até um pouco mais assentado aqui na Europa, porque lá também o pessoal falha pra dedéu. Mas, o Fluminense foi prejudicado, quer saber pelo quê, David? Por questões próprias? Foi, e sabe em relação ao quê? Em relação a... Imaturidade. Imaturidade é um time de garotos? Não é um time de guerreiros, é um time de garotos agora? É um time de garotos. Esse Fluminense atual, ele lembra muito daquele Fluminense, exatamente pós 83, 84, 85. Tava se renovando. Tinha alguns medalhões, como o Edinho, o Romerito, o Paulo Vitor já tinha saído, tinha chegado o Ricardo Pinto. E aí tinha jovens como o Cacau, como o Eduardo no lateral. O Fluminense hoje é a mesma coisa. Muito moleque da base, muito garoto, que na hora que tem que botar a bola no chão ou matar o jogo, não fazem. Entendeu? Esse time joga até melhor do que times que foram campeões brasileiros, como o de 2010, como o de 2012. Mas o de 2012 era o seguinte: você achava que dominava ele, quando você via ele estava no ataque e metia o gol. É verdade, era o time da segurança, né? Como o Corinthians, da segurança entre aspas, né? Da solidez defensiva do Abel Braga, né? Fala mais de quê? Isso, Abel Braga. Exato. E ia pro ataque, tinha Thiago Neves, Deco, tinha Wellington Nem, Fred, e o cara metia o gol. O Fluminense via a bola passar pela área dele 1000 vezes. Ia uma e metia 1-0, metia 2-0 e matava. Se você saísse atrás daquele time ali, era mortal. E o Fluminense toma uma virada pro Joinville. Por quê? Porque não teve maturidade. Como é que você toma uma virada pra um time que até outro dia era o Lanterna? Acho que talvez foi o time que mais ficou rodadas na Lanterna do brasileiro. Sim, acho que foi até mais. Claro, o Vasco tá na Lanterna há pouco tempo. 3 rodadas, 2 eu acho. 4, eu acho. 3 ou 4. Pois é, como é que Raiz leva uma virada pro Joinville com todo respeito? É um time que é o penúltimo atualmente. Mesmo pensando em 2 jogos, é o penúltimo. Então, assim, é aquela coisa, David. O Lucas Gomes perdeu um gol feito. Tava 1-0, o Lucas Gomes me sai cara a cara. Bate mole, bate sem convicção, bate... Enfim, é até triste lembrar. E o Joinville empata de novo numa falha imatura. Sabe por quê? Porque o Fluminense, em vez de ele segurar o jogo, catimbar, furar a bola, não deixar ter jogo, ele tá querendo sair jogando com tranquilidade, aí se deu um lateral, aí o Joinville bate o lateral rápido, não teve um cara ali pra fechar no jogador que vai receber a bola e falar, não,
Vamos aqui atrasar, vamos fazer o Joinville forçar o lateral ali. Sabe aquele lateral que tu bate rente à linha? Sim. Que é o de segurança? Claro. Não, o Joinville bateu bonito ali pro meio do campo. Teve ali uma triangulação. Falha do Gustavo Scarpa na esquerda. O Rafinha tinha acabado de entrar na lateral direita, mas a falha acontece no outro lado. O volante e o lateral, no caso, se não me engano, foi o Edson e o Scarpa vão pro mesmo jogador. Aí esse jogador se livra da bola e aí um buraco é encontrado na defesa do Fluminense. Rola a triangulação, a penetração pela esquerda, no caso a direita de ataque do Joinville, e a finalização que passa por debaixo das pernas do Júlio César. Saiu para abafar, o atacante do Joinville acertou o Anselmo, acertou onde tinha que acertar. E dessa vez o Gustavo Scarpa já não teve tanta solidez defensiva, né? Porque o lateral direito deles, que inclusive fez o gol, jogou em cima, pintou e bordou em cima do Gustavo Scarpa, que estava improvisado, para variar. Gustavo Scarpa improvisado no Fluminense, né? O Gustavo Scarpa fez um ótimo primeiro tempo. O segundo defensivamente caiu. Essa é a verdade. E aí o segundo gol acontece novamente numa falha que fica mano a mano. O zagueiro, se eu não me engano, foi o Rafinha que leva aquele drible ou foi o rapaz que leva o drible da vaca? Eu me esqueci quem foi que levou o drible da vaca. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Rafinha que levou. Rafinha, acho que foi sim. Foi. Aí não tem uma cobertura. Era pra ser um zagueiro ali no miolo de zaga e fechar. Mas não, o único que tá ali era o Marlon, simplesmente marcando o atacante o qual não toca na bola, o próprio Marlon toca e bota pra dentro. E assim, o Fluminense sai de 1-0, podendo meter 2 pra tomar a virada. Você acha mesmo que um time cascudo, maduro, diante do Joinville, aceitaria isso? Permitiria isso? Não permitiria. Eu digo uma coisa aqui pra vocês aqui que ouvem o programa. O Fluminense, minha análise, eu acho que não dá pra brigar por título só por G4, justamente por conta da imaturidade do elenco. A imaturidade do elenco que não sabe controlar, assim como o Flamengo, você falou, que ainda está muito longe, né, do ideal, porque tem muita fragilidade defensiva, ainda não sabe matar o jogo quando precisa, como aconteceu ontem contra o São Paulo, né, e também contra o Santos, enfim, contra a Ponte Preta, e até contra o Palmeiras no quesito controlar o jogo mesmo. O Fluminense ontem foi parecido, né, Lucas? Porque o Fluminense fez 1-0 e tomou uma virada ali que não precisava ter tomado, né? Não, de modo algum. Só gol tolo, gol bobo, gol assim, que você poderia matar a jogada na raiz. O Fluminense, quer ver outro exemplo? O Fluminense dominou o primeiro tempo, né? Dominou, não digo que dominou, mas controlou bem o jogo. No segundo tempo voltou até bem, mas tomou 2 gols. No final, em lances isolados. E lances assim que são evitáveis, lances assim que você pode parar o jogo, pode falar, sabe de uma coisa? Para o jogo, deixa todo mundo recompor. Mas não. Poderia ter matado o jogo com o Lucas Gomes, não matou. Pois é, e recuou demais, né? Depois de fazer o gol com o Cícero, recuou demais, né? Não, o recuo não foi até nenhum recuo demais. Recuou o suficiente para armar contra-ataques. O problema você não aproveitou o contra-ataque. Então o que adianta você chamar o time adversário, se o time adversário se abre... É que o narrador aí famoso fala, né? Que eu vou chamar o inimigo pra jantar na minha casa, na sala da minha casa. Você pode até chamar o inimigo pra jantar na sua casa, mas você tem que envenenar a comida, isso, né, Lucas? Chama pra aproveitar o bote. Exato. Eu posso até chamar o inimigo pra vir aqui pra minha casa, mas é pra eu preparar o bote. Não é pra eu chamar, pra eu deixar ele dar o bote. Pra você beber, ficar lá... brincando, doido bêbado no sofá e ele fazer o que quiser com você, né? Exatamente. Eu não sou contra chamar o inimigo, não sou contra chamar o adversário, mas chama justamente pra apunhalar, pra chegar e falar, sabe uma coisa? Vem, pode vir, se abre. Aí quando você chegar aqui, você vai ver só. Isso, a bola que tem que é pra matar o jogo. Se o Lucas Gomes faz 2-0, aquele jogo até terminaria mais, o Joinville seria mais em desespero, poderia até o Fluminense expandir o placar. Mas não foi o que aconteceu. E o Marlon fez o gol contra, o Marlon falhou, Lucas? Fez o gol contra. O gol foi do Marlon. Contra. O Ricardo Bueno não tocou na bola. Não tocou, foi gol contra do Marlon mesmo. O cruzamento do Diego, do Joinville, o Marlon tocou na bola, foi gol contra dele, tocou no pé de apoio dele. E o Fred, hein, Lucas? Capitão do Fluminense, não ficou nem 10 minutos em campo. E já é desfalque contra o Paysandu. E o Ronaldinho Gaúcho também não vai, hein? Não vai, eu vou aqui falar a lista dos os que vão desfalcar. É segunda-feira, entendeu? E o Fluminense tem 10 desfalques contra o Paysandu confirmados. Isso na segunda. Isso não é notícia de quarta-feira, véspera de jogo, não. Já são 2 dias antes do jogo, 2 dias antes do confronto, já são 10 confirmados. 10 desfalques que... já garantia. Diego Cavalieri, Wellington Silva, Giovani,
Breno Lopes, Osvaldo, Gerson, Ronaldinho, Fred, Rafinha, o Rafinha que entrou na lateral direita, que é volante, e o Wellington Paulista, que já atuou pela Copa do Brasil pelo Curitiba. Muita gente mesmo, né? Muita gente. É E um o Ronaldinho time Gaúcho inteiro. nem jogou ontem, né? Ó, é um time inteiro, ó. Você tem aqui um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo. Dois laterais esquerdos. Dois laterais esquerdos, um atacante de velocidade, um meia, dois meias, um atacante. É, um time inteiro. Um volante. Isso aqui podia entrar em campo. Qual volante? Qual volante? O Rafinha. Rafinha. Que atuou ontem. De lateral direito. Isso. Ele tem uma fratura no dedo mínimo do pé esquerdo. Que coisa, hein? A fase ali tá negra, hein? Tá doido. A bruxa realmente O negócio tá tá doido. solta. A bruxa tá solta. Lucas Haddad, então, Fluminense que perde pro Joinville tomando gol aos 44 do segundo tempo. Que fase, com gol contra ainda do Marlon. Então, Salvador Rangel, agora a gente passa da Série A pra Série B e fala o quê? Olha o Lucas Haddad aqui querendo me pitolir. Ah, tem um intervalo. Vamos lá, Salvador. Tem mais um intervalozinho. Já bateu uma hora de vídeo. Já bateu uma hora? Já É bateu coisa uma pra hora caramba. de Então a vídeo. gente vai, Salvador. Vai pro intervalo e na volta a gente dá os destaques finais e fala também, é claro, do Botafogo amanhã, mais no programa de amanhã, que é terça-feira, véspera aí dos Jogos da Copa do Brasil. Então, Salvador, aqui no programa dos Antenados na Jogada, nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite! Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, olha só, eu até me perco no tempo, né? Se não é o Lucas aqui pra me tolir aqui no tempo, pra me controlar. Lucas, a gente vai embora e fala, e faz o programa ter 2 horas, ter 3 horas e muito mais. Já né? bateu uma hora aqui, 1h01 já agora. E a gente acabou nem falando de fato do Botafogo, então, Salvador Rangel, chama os destaques finais, porque o meu destaque final vai ser do Botafogo, que perdeu em casa com um grande público para o Paysandu, Papão da Curuzu, que veio aqui, quase arrancou o empate do Fluminense na Copa do Brasil e chegou aqui também no Rio de Janeiro, só que aí no outro estádio do Engenhão, e conseguiu uma vitória. Lucas, o jogo foi muito bom, muito movimentado, hein? 3x2, público ali delirando. O Paysandu chegou a abrir 3x1, né? Exato. Se o Botafogo empata, então vira, amigo. É, porque o Paysandu, o Botafogo descontou. O Paysandu fez 2x0, o Botafogo descontou. Aí quando era pra botar fogo no jogo, o que aconteceu? O Paysandu meteu 3. 1 minuto depois. A bola saiu, eles meteram o terceiro gol, e aí o Botafogo só descontou. É. No caso, o Paysandu aproveitou pra matar o jogo onde tinha que matar, né? O Paysandu foi mais maduro do que o Fluminense e Flamengo. O Flamengo ainda bem que conseguiu segurar o resultado. O Fluminense não, levou a virada. Pois é, exatamente. Esse Pikachu é bom de bola, hein, Lucas? Esse Pikachu dá trabalho pra caramba, hein? 23 anos apenas. Pois é, tem muito futuro. Muito futuro mesmo. Então, ainda mais pra posição que joga, que é uma posição que pode chegar até os 30 e tantos. Todo mundo sabe que lateral que migra da lateral pro meio, normalmente tem uma carreira longa, né? Zé Roberto, Júnior, o Maestro, no caso. Os Maestros Júnior. O Paulo Baier. Também. Todo mundo que migrou teve carreira longa. Se não me engano, o Maldini migrou pra zaga. Mas pra zaga, assim como o Leandro do Flamengo, lateral direito, foi pra zaga também. Pois é. Peixe frito, Leandro, então, peixe frito. O Iago Pikachu tá no caminho decente, tá ótimo. 23 anos, muito novo e muito potencial, assim como o Jorge do Flamengo também. Mas pois 19 o Iago tem tudo pra evoluir, tem tudo pra virar um Raichu. Isso! Isso aí que... Meu Deus do céu, Lucas! Quem era criança nos anos 90 vai entender. Quem não era, não vai entender também. Não vai. Mas aí procura no Wikipedia. O que é um Raichu? O que é um Raichu, exatamente. É só pegar a pedra da eletricidade que ele evolui. Se bem que o próprio Pikachu protagonista nunca evoluiu, né? Sempre ficou anos e anos, até hoje tem Pokémon novo aí, até hoje ele... Não, ele batia nos caras que estavam evoluídos, mas exato. Ele não apanhava. Não apanhava, mas apanhava e depois ele se recuperava. Isso. Então, Lucas Haddad,
A gente fala mais do Botafogo amanhã, dá mais detalhes da Série B. Eu quero o seu destaque inicial agora, por favor. Destaque final, né? Destaque final. Ah, olha só. É o fim. Hoje eu tô meio atordoado. Hoje eu tô Pode que nem ser aquele dois? dia você no sol de São Gonçalo. Pode falar. Podem ser 2? Devem. Marcos Rocha pode sair até o final do mês. Lateral do Atlético Mineiro, né? Pode transferir até o final de agosto. Porque o empresário do jogador está na Europa, ouvindo propostas. Adivinha qual que é o clube que está querendo o Marcos Rocha? Real Madrid, Barcelona, Não, Chelsea, é um clube que fatura muito. PSG, Que sabe vender. Não, que sabe vender muito bem. Porto. Exatamente. Ah, olha, aí você falou tudo. O Porto. Será que o Porto vai tirar uma graninha com ele depois que revender, se ele vingar? Não é nada difícil, E hein? o próximo é que o Arsenal, os Gunners, estão mirando o Edson Cavani. Edson Cavani do PSG. Veterano já, né? Pois é. Então, eles queriam o Karim Benzema, mas os Gunners ainda estão. Eles ainda não conseguiram, eles querem agora saber quem é o Cavani. Eles se livraram de uma boa. O Felipe Coutinho tentou, jogou muito bem. Mas não saiu do 0x0 porque o Peter Cech foi uma excelente contratação. Goleiraço, hein? Goleirão, E fechou robô. o gol. Um amigo meu é o robô. Peter Cech é monstruoso. E acabou assim, o Arsenal querendo mesclar, porque o Arsenal tradicionalmente ele só trabalha com garotos, ele adora essas apostas. O Arsène Wenger sempre teve aquela filosofia de montar um time que em 5 anos vai estar maduro. Não, agora tá querendo um cara já de calibre alto. Cavani. Isso, Edson Cavani. E amanhã falaremos mais também que o Manchester United tá doido pelo Neymar, Lucas. Doido. Não precisa nem ser pra agora, pode ser pro meio do ano, pro final do ano, pro início do ano que vem, ou pra próxima temporada, mas eles estão malucos pelo Neymar e o Neymar já falou. Jogar Premier League, Manchester United tem uma história brilhante no futebol, na história do futebol mundial. Opa, pode ser uma boa, hein? Tu sabe quem o Porto quer de novo? Quem? Quer contratar um atacante chamado Jesus Corona, que tá no Twente da Holanda. É bom sempre a gente noticiar esse negócio do Porto, pra ver se a gente aprende, faz aquele follow-up, aquele acompanhamento do que é o Porto. Já que ele é o clube que mais faturou com vendas na história do século XXI, na história recente do futebol, eu sempre acho interessante essas apostas, essas pinçadas que o Porto dá. Por isso que eu sempre dou destaque. Show de bola, E Lucas David, Haddad. o Manchester United ofereceu por Neymar, né? Ofereceu quanto? 140 milhões de libras. Mais de 100 milhões de libras, como a gente já previa, né? Ou seja, 760 milhões de reais. batendo aí quase R$1 bilhão. 1 bilhão. 760... Se eu não me engano, essa poderia ser, ou deveria ser, ou deverá ser a transferência mais cara da história, né? E a oferta foi recusada. Que coisa, hein? 760 milhões de reais, o Barcelona disse não. Depois dessa aí, Lucas, eu fiquei sem palavras. Salvador Rangel, aqui no programa dos Antenados da Jogada, nós torcemos sem parar e voltamos amanhã, porque David, não só uma temos pergunta. mais tempo a perder. Pra finalizar, Pergunte. Você iria fazer um programa de rádio lá em Manchester por 140 milhões de libras? Eu já te falei que eu aprenderia a falar até grego, japonês, russo, Eu faria um programa polaco. de trás pra frente, se quisesse. Exatamente, é que quando eu boto a edição, é muito engraçado a gente falando de trás pra frente ali, Lucas, e quando eu volto ali, Não vai dar é essa muito ideia pro engraçado. pessoal, porque o nego vai achar que tem mensagem subliminar. É verdade, tem isso, né? Vão achar que a gente tem impacto e tal. Olha, Os não tem religiosos, nada, né, gente. pensando, Eu não sei sou o quê. católico e tal, parem com isso. Fala Pode de trás encerrar, pra frente, David, vamos lá. ninguém não dá pra entender nada, mas é engraçado porque parece que a gente tá falando outro idioma e de fato realmente parece outro idioma. Então, Salvador Rangel, estamos aqui ouvindo e falando e fazendo o programa dos Antenados da Jogada. Você nos ouviu, muito obrigado. Hoje é segunda-feira aqui no YouTube. Você nos ouviu, pode nos ouvir de novo quanto quiser, porque estamos no YouTube, né, Lucas? Se não enjoar, é só voltar o vídeo. Vai acabar agora e você clica play de novo. Exatamente, continua ouvindo direto. Então, muito boa noite, amanhã tem mais aqui no YouTube e amanhã promessa de streaming. Aí sim, estamos tentando cumprir essa promessa aí, valeu? Então, boa noite, obrigado por tudo, obrigado pela companhia e um grande abraço, tchau, tchau. Até mais, gente. Pode divulgar na página que amanhã tem stream. Não, sem piada, vamos lá. Essa boa aí- noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está ouvindo. Até mais, gente, até amanhã. Essa aí foi boa, hein? Essa eu gostei.